Taiwan is caught in a political limbo. Across the waters is China that claims com ela para ir. Se você assiste TV ou navega pela internet, provavelmente viu várias manchetes de jornais nos avisando que as tensões entre China e Taiwan estão cada vez mais fortes. Atualmente, é muito difícil que você não tenha ouvido o nome de Taiwan em noticiários de todo o país devido à tensão crescente que a ilha vive com a China. Taiwan fez parte dos tigres asiáticos e experimentou o boom econômico a partir da década de 1960, se tornando uma das economias mais importantes do mundo e dona de um parque industrial que fabrica componentes essenciais para a manutenção da sociedade moderna. Mas como um território tão pequeno, sem grandes riquezas naturais e que já foi dominado por Holanda e Japão no passado, é capaz de influenciar o mundo e é tão cobiçado pela China, sendo capaz de mobilizar grandes potências ocidentais em sua defesa, é o que vamos descobrir nesse vídeo. As divergências entre a potência chinesa e a ilha não são de hoje. Para entender esse jogo político de interesses e tensões, é preciso retomar o contexto histórico da Revolução Chinesa, que foi onde a relação conturbada começou. A Revolução Chinesa de 1949 foi o resultado de uma longa batalha iniciada logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1921, com a fundação do Partido Comunista Chinês. Os comunistas consideravam que a instauração da República em 1911 e a chegada ao poder do Partido Nacionalista não resultaram em um Estado efetivamente soberano, nem proporcionaram reformas sociais profundas que melhorassem a vida dos trabalhadores urbanos e rurais chineses. Desde então, a China viveu períodos alternados de guerra civil entre nacionalistas e comunistas e períodos de aliança, nos quais esses dois grupos lutaram juntos contra agressões estrangeiras, como a invasão japonesa na década de 1930 e no decorrer da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial e a expulsão das forças japonesas do território chinês abriram um novo período de acirrada disputa de poder entre nacionalistas e comunistas. O líder dos nacionalistas, Chiang Kai-shek, não resistiu ao avanço dos guerrilheiros camponeses comandados pelo líder comunista Mao Tse-tung. Em 1º de outubro de 1949, Mao proclamou a República Popular da China e reorganizou o país nos moldes comunistas, com a coletivização das terras e a expropriação das grandes empresas, que passaram para o controle estatal. Chiang Kai-shek se refugiou na ilha de Taiwan e fundou a República da China. Ainda hoje, Taiwan se auto-intitula a verdadeira China, mas é considerada uma província rebelde pelo governo de Pequim. A fabricação de eletrônicos de consumo começou em Taiwan em 1948, quando os comerciantes começaram a montar rádios usando tubos de vácuo importados e outras peças. As empresas locais deram um salto para os rádios transistorizados em 1961, o que levou a grandes encomendas de remessas, principalmente de empresas comerciais japonesas que exportavam os rádios para os Estados Unidos. Os crescentes pedidos de remessa e a construção de extensas instalações necessárias para cumpri-los marcaram o início de uma nova era industrial em Taiwan. Os fabricantes de eletrônicos de consumo expandiram-se para a montagem de televisores para o mercado de Taiwan, adquirindo tecnologias de grandes empresas japonesas por meio de acordos de licenciamento. Enquanto isso, as empresas locais também usaram o investimento direto de empresas sediadas nos Estados Unidos para construir instalações dedicadas à montagem de televisores para o mercado americano, e não apenas isso. Com um aporte grande em dólares na indústria taiwanesa, os norte-americanos buscavam aumentar a sua influência e combater o comunismo na região. Enquanto a montagem local de rádios e televisores se acelerou na década de 1960 e início da década de 70, a indústria de eletrônicos de consumo de Taiwan não tinha capacidade de fabricar componentes individuais. Para estimular o crescimento da indústria nacional de componentes eletrônicos, o governo impôs requisitos de conteúdo local para produtores eletrônicos vendidos em Taiwan. Os requisitos tiveram o efeito de forçar os fabricantes de televisão japoneses a transferir tecnologias para seus parceiros taiwaneses ou fabricantes de peças locais. No entanto, nos anos 60 e início dos anos 70, o núcleo da indústria eletrônica doméstica continuava sendo pequenas empresas que copiavam ou licenciavam tecnologias de corporações multinacionais. Devido à percepção de que os itens eletrônicos produzidos localmente eram de qualidade inferior, as empresas taiwanesas buscaram mercados emergentes do Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina. As receitas dessas exportações permitiram posteriormente que as empresas alcançassem economias de escala e gerassem as receitas necessárias para investir em modernos equipamentos de produção. Melhorias na qualidade e know-how de fabricação no setor de eletrônicos de consumo de Taiwan prepararam um terreno para a ascensão da indústria de semicondutores, o próximo grande impulsionador do crescimento econômico da ilha.
As origens da indústria na ilha remontam a 1964, quando um laboratório de semicondutores foi estabelecido na Universidade Nacional de Chiaoteng, no norte de Taiwan. O laboratório foi responsável por treinar muitos dos engenheiros que formaram a espinha dorsal da indústria de semicondutores de Taiwan. O nascente setor de fabricação de semicondutores recebeu pouca ajuda externa nos primeiros anos, pois as corporações multinacionais hesitavam em investir em instalações de produção em Taiwan. Uma razão para essa omissão foi que essas ilhas normalmente envolvem um grande compromisso de capital, embora não ofereçam garantia de que os produtos finais alcançaram padrões estáveis de controle de qualidade. A indústria de semicondutores da ilha finalmente recebeu um impulso externo em 1967, quando a Philco iniciou a montagem local de circuitos integrados. A acumulação de know-how de engenharia e fabricação da indústria de semicondutores prosseguiu lentamente até 1974, quando a estatal Electronics Research and Services Organization, da sigla ERSO, foi estabelecida perto da Universidade Nacional de Chiaoteng. Auxiliado por um grupo de especialistas veteranos dos Estados Unidos, a ERSO mudou-se para adquirir a tecnologia de semicondutores de óxido metálico complementar usada em chips de circuitos integrados da RCA Corporações. Bilhete de admissão de Taiwan para a indústria global de semicondutores, em 1976, a RCA começou a transferir a tecnologia de chips para a ERSO, além de treinar a equipe da ERSO em processamento e design de chip, entre outras áreas. A ERSO montou uma planta experimental para colocar a tecnologia RCA em funcionamento em 1980. Também em 1980, a ERSO produziu sua primeira empresa spin-off, uma empresa privada chamada United Microelectronics, ou da sigla UMC. A UMC recebeu 60% do seu investimento inicial de capital de investidores privados, com os restantes 40% provenientes do governo. Ela tornou-se o ponto focal de Taiwan para acumular tecnologias de chip, treinar engenheiros locais e fornecer serviços de fundição, lançando assim as bases para o surgimento das casas de design de circuitos integrados da ilha. Uma casa de projeto é uma operação baseada em conhecimento que se concentra no projeto e desenvolvimento de circuitos integrados, enquanto terceiriza a fabricação real para fornecedores downstream. Embora seja necessário capital mínimo para iniciar uma casa de design de circuitos integrados, serviços de fundição de qualidade devem estar disponíveis para que tal casa seja bem-sucedida. A Sintec, a primeira casa de design de circuitos integrados de Taiwan, foi fundada em 1982, sob a liderança de um ex-gerente da ERSO e seus colegas. Para tirar proveito do suprimento aparentemente infinito de talentosos engenheiros locais da ilha, em meados da década de 80, um bando de empresas multinacionais de eletrônicos também estabeleceu suas próprias casas de design de circuitos integrados em Taiwan. O boom nos serviços de design de circuitos integrados tornou óbvio, no entanto, que Taiwan enfrentava uma séria escassez de serviços de fundição. A UMC era a única fundição da ilha na época, mas estava focada em produzir seus próprios projetos e relutava em dedicar muito de sua capacidade à fabricação de chips para casas de design. Em 1987, o governo interveio estabelecendo a Taiwan Semiconductor Manufacturing, da sigla TSMC, para se concentrar em serviços de fundição. A estratégia da TSMC de fabricar chips de circuitos integrados para empresas externas logo provou ser um grande sucesso. A empresa ganhou negócios não apenas de casas de design de circuitos integrados locais, mas também de designers estrangeiros. A rápida ascensão da TSMC encorajou a UMC a embarcar em sua primeira grande expansão em 1989, quando investiu cerca de 227 milhões de dólares à taxa de câmbio da época para estabelecer sua segunda linha de fabricação. A nova linha foi dedicada principalmente à produção de memória estática de acesso aleatório, um tipo de memória semicondutora rápida, relativamente cara e com economia de energia. No final de 1990, haviam 8 empresas de fabricação de circuitos integrados em Taiwan, a maioria das quais de propriedade local. Em 1988, a ERSO desmembrou suas operações de fotomascaramento, que envolvem o uso de luz para definir padrões de circuito para semicondutores e circuitos integrados. A divisão da Taiwan Photomask completou a integração vertical da indústria de semicondutores de Taiwan. Em termos de produtos, a principal lacuna restante na linha de fabricação de semicondutores de Taiwan era a memória dinâmica de acesso aleatório, DRAM, que é mais barata que a SRAM e serve como memória principal da maioria dos computadores pessoais. Essa lacuna foi preenchida em 1989, quando a Acer de Taiwan formou uma joint venture de DRAM com a norte-americana Texas Instruments. Naquela época, no entanto, a tecnologia de produção de DRAM em Taiwan estava atrás dos líderes internacionais da indústria por 3 a 5 anos. Em 1992, a ERSO transferiu as tecnologias de fabricação DRAM e SRAM para a UMC e a TSMC, que logo estabeleceram suas próprias linhas de produção. Em 1995, a diferença entre Taiwan e os líderes internacionais da indústria de circuitos integrados havia diminuído para cerca de 1 ano. A inovação técnica alimentou uma corrida de investimentos no setor e, em outubro de 1995, 14 empresas anunciaram planos para se juntar às fileiras dos fabricantes de semicondutores da ilha.
Você pode não saber, mas se está assistindo esse vídeo em um computador ou smartphone, provavelmente muitos de seus componentes eletrônicos foram fabricados em Taiwan. Desde o smartphone de entrada a circuitos integrados de carros esportivos caros, Taiwan é um dos pilares do estilo de vida moderno. E esse é o seu maior trunfo para se defender de uma guerra. Uma guerra naquele território destruiria o parque industrial de Taiwan, e hoje é a fonte de semicondutores de chips para a indústria de muitas potências ocidentais como os Estados Unidos. As tensões entre Taiwan e China talvez demorem para acabar, ou talvez nunca acabem, mas fato é que uma guerra ali impactaria a indústria e a economia do mundo inteiro.